menos de um mês, uma civilização inteira foi derrotada por um inimigo invisível. A notícia de que a China estaria sendo devastada por um misterioso vírus se espalhou rapidamente no país. Impregnou na sociedade e a mudou completamente para pior. Ouvi rumores sobre uma base dentro da floresta ao lado de Rosewood. Alguns caminhões militares passaram por uma trilha. Algumas pessoas tentaram chegar lá, mas nunca mais foram vistas. Seria aquele lugar a resposta para o que está acontecendo? Esse vírus tirou tudo de mim. Sinto a falta de vocês. Não sei por quanto tempo vou aguentar mais. Mas juro por Deus que vou fazer de tudo para honrá-las. Vou descobrir que merda tá rolando. Já chega de esperar a morte bater na porta. Se você está escutando isso e se interessa, fica na floresta de Hog Wallow. Boa sorte, sobrevivente. Câmbio final. O evento Nox culminou no fim do mundo como nós conhecemos hoje, onde pessoas inocentes se transformaram em guerreiras, lutando pela sua sobrevivência em um cenário pesado, assustador e desafiador. Muitos perderam suas vidas, outros se esconderam, mas a grande maioria que se manteve de pé teve que lutar para manter um resquício de humanidade presente na Terra. Alguns aproveitaram o momento para se sentirem livres para fazer o que bem entendessem, já que não haviam mais leis nem autoridades para os impedir. Mas vamos voltar um pouco no tempo e desvendar o que resultou no fim da civilização. Dentro do jogo temos informações pertinentes, locais misteriosos com algumas respostas, mas principalmente temos teorias fortes e bem embasadas sobre o vírus Nox, e como possivelmente ele surgiu e se espalhou pelo mundo. Sabemos que as linhas telefônicas foram cortadas misteriosamente no dia 2 de julho de 1993, onde muitas pessoas ficaram sem serviços de telefone e internet, e desinformadas pelo restante do período até o começo do caos e o colapso total de Nox Country. Porém, aqueles que possuíam TV e rádio puderam ficar atentos, mesmo que com lacunas de entendimento sobre o que estava rolando no país.
Temos alguns canais de rádio muito úteis para se ter informações da lore. Alguns funcionam por muitos dias após o colapso. Dentre eles, temos a LBMW 93.2 FM, que relata o desenrolar do surto, sendo linha de frente, conduzido pelos repórteres Frank e Jack, tentando conter o pânico até que as coisas saíssem de controle. E também há alguns discursos importantes do governo e do próprio General McGreal sendo transmitidos pela rádio. Na rádio NNR 98 FM, o início é neutro, escalando para mudanças abruptas em discursos, como se tivessem alguma interrupção forçada. Nessa rádio é mencionado os protestos contra os bloqueios militares e sobre a transmissão global do vírus Nox. Já na rádio comunitária Nox Talk 101.2 FM, temos pouco de informações embasadas e apresentação mais informal, onde as notícias são voltadas mais para conspirações sobre o governo, armas biológicas, instalações secretas que, de certa forma, até coincidem com os eventos reais, mas a grande maioria não passa de loucura. Mas podemos dizer que a rádio mais importante é a Automated Emergency Broadcast System, AEBS, que funciona como um sistema de emergência militar, transmitindo alertas sobre períodos de neblina, chuva e neve, eventos meteorológicos extremos, o evento do helicóptero, e corte de luz, com antecipação de 2 dias antes do desligamento total da rede elétrica. This is Kentucky. This is Kentucky in June. Whoa. Now this is Kentucky in June. The kingdom's open and filled with enough eeks, shrieks, quivers, and shivers. Os anos 90 tiveram ótimos programas de TV, principalmente em 1993. Kentucky tinha alguns canais muito importantes que funcionaram e alertaram a população sobre o que estava acontecendo. Temos o Life and Living, que funciona como um canal que nos guia em questões de sobrevivência, carpintaria e culinária, o que ajuda e muito ao sobrevivente em adquirir experiência, mesmo que teórica, sobre coisas que serão de muita utilidade. Em questões de informação sobre o evento Nox, a WLN News, que relata as evacuações, apresenta reportagens da fronteira da zona de exclusão e também um talk show noturno chamado Talk the Night. Durante os primeiros 7 dias em game, o canal funciona normalmente e progressivamente entra em pane, onde as vozes de repórteres humanos são alteradas para locuções automatizadas, até que enfim é tudo substituído por sons de estática. Esses e outros canais funcionam normalmente nos primeiros 6 dias, totalizando 9 dias de transmissão das 6 da manhã às 6 da noite, até o grande silêncio. Esse é o seu maior medo? Qualquer tipo de vírus, mas principalmente os que são mais próximos do influenza. Pela transmissão pelo ar? Isso, pelo ar. Tosse... Não, desculpa, eu quis dizer pessoas em aviões. Foi algo que o senhor descreveu no livro. Sim, um novo vírus de Madagascar, por exemplo, chega a Chicago em questão de semanas. Nisso temos uma pandemia mundial. Pan significa tudo. O mundo todo ficaria doente de uma vez. E, Dr. Newman, o senhor também é epidemiologista. Imagino que a chance de uma pandemia viral também tire o seu sono. Não. Não? Não. Tá bom, acabou a entrevista. Não, a humanidade vive em guerra contra os vírus desde o começo. Às vezes, milhões de pessoas morrem, como em guerras de verdade, mas no final, nós sempre ganhamos. Mas ele não deixa a vítima morrer, não. Ele mantém a marionete viva, impedindo a decomposição.
Atualmente não há motivo para os vírus evoluírem e suportarem temperaturas mais altas, mas e se mudasse? E se, por acaso, o mundo ficasse um pouco mais quente? Isso é um motivo para evoluir. Se um gene evolui e um Ascomyceta, a Cândida, o Ergot, Cordyceps, Aspergillus, qualquer um pode adquirir a capacidade de penetrar no nosso cérebro e assumir o controle não de milhões de nós, mas de bilhões de nós. Bilhões de marionetes, mentes envenenadas, transfixados em um único objetivo comum: espalhar a infecção para todos os humanos que estiverem vivos da maneira que for necessária. E não existe tratamento, nem preventivo, não há cura, não existe, não é possível nem desenvolver. E se acontecer? Nós perdemos. Nós voltamos já. De início, a infecção parecia se espalhar apenas por fluidos corporais, geralmente sangue e saliva. Portanto, a taxa de transmissão era muito baixa, com pouquíssimos casos rolando na região de Knox Country, ali no Kentucky. Porém, ao passar dos dias, a infecção tomou proporções imensas, já que sofreu mutações. Dentre as variantes mais notáveis, temos a cepa da infecção transmitida pelo ar, que se espalha muito mais rapidamente após o incidente na fronteira da zona de exclusão. Os sintomas são semelhantes aos da gripe e doença da vaca louca, o que confundiu a medicina a princípio. A saliva dos infectados contém uma carga viral extremamente concentrada, e podemos notar que na mordida a pele já fica com uma aparência bem estranha com o passar do tempo. Assim que a pele é perfurada, o vírus entra na corrente sanguínea, em questão de segundos, se movimentando rapidamente e se espalhando no sangue. Já no caso de respirar o ar infectado, o vírus faz o mesmo caminho. Ele se move rapidamente para os nódulos linfáticos mais próximos, onde começa a se multiplicar silenciosamente, deixando o paciente em uma fase de incubação. Durante essa fase, o infectado ainda parece saudável, mas o vírus está se replicando em uma velocidade alarmante. Ele utiliza técnicas semelhantes a de outros vírus reais, como o vírus da raiva e o do HIV, capazes de enganar o sistema imunológico. Diante disso, o paciente entra na segunda fase, a de conversão neurológica, onde começa a apresentar febre alta, náuseas, sensibilidade à luz, irritabilidade e confusão mental. E por fim, dores musculares severas. Depois de algumas boas horas de infecção, o vírus atinge diretamente o encéfalo, especialmente o córtex pré-frontal, que é uma região responsável pelo nosso senso de julgamento, empatia e tomada de decisões. Essa parte é crucial, pois o vírus desativa a nossa humanidade antes de afetar o restante do corpo. De 12 a 48 horas depois dos primeiros sintomas, o corpo entra em falência múltipla dos sistemas. O coração desacelera, a respiração falha e a atividade cerebral superior cessa suas atividades, o que acarreta no que os médicos chamam de morte clínica. Mas o vírus ainda continua vivo. Usando mecanismos comparáveis a neurotoxinas, o vírus reativa o tronco cerebral, que é responsável apenas por funções básicas do nosso corpo, como o movimento e os reflexos. O que volta à vida não é mais uma pessoa, mas sim apenas o seu corpo, agora guiado por um instinto motor programado pelo próprio vírus. Os mortos-vivos não sentem dor, não precisam de oxigênio e não se cansam. O coração e a digestão param totalmente. Os músculos são estimulados diretamente pelos impulsos virais que atravessam o sistema nervoso periférico. Nesse Dia dos Namorados, você tem apenas uma missão: dar o melhor presente para o seu companheiro ou companheira. E é claro que não pode ser qualquer coisa. Canecas com frases bregas, mas românticas. Travesseiros com imagens ocultas. Ou uma caixa personalizada para enchê-la de memórias. Ou chocolate. Tudo 100% personalizado.
mostre à sua pessoa amada que ela vale um brinde, ou vários. O amor está no ar e o clima é de romance. Brindes do jeito que você quiser, apenas na Personaliza Brindes. Links na descrição. Na região próxima a Rosewood, existe uma floresta densa e quase que fechada. Dentro dela, encontramos um local secreto. Uma instalação governamental que possui seus próprios mistérios e é chamada pela comunidade como a base militar. Nessa base, encontramos muitos recursos importantes, mas o acesso total a ele tende a ser desafiador. Embora não pareça muito seguro ou ultra secreto, apesar de estar omitido no mapa da região de Rosewood, essa base militar tem uma finalidade desconhecida, tendo em vista que possui um vasto subterrâneo, com salas, laboratórios e algumas outras coisas ligadas à periculosidade radioativa e estudos científicos. Dizem que essa instalação pode ser usada para estudos de OVNIs ou de vírus obscuros, armas biológicas e experimentos em seres humanos ou animais. Coisas essas que não temos provas muito concretas sobre. Há também um acontecimento que ocorreu próximo a Farmers Market, na região de Louisville, onde há alguns vazamentos não confirmados sobre caminhões comportando suprimentos de risco biológico, que foram alvos de um incidente que fez com que libertasse esses suprimentos, deixando um cheiro metálico no ar, como se tivessem contaminado o oxigênio da população. O que alimenta essa suspeita é a presença e mobilização rápida dos militares na área, o sumiço dos caminhões e abandono rápido da área, sem nenhuma evidência concreta deste relato. Esse evento é visto como um sinal de que o governo sabia mais do que dizia e tentou conter algo grave, mas como vimos, falharam miseravelmente. Próximo a essa área mencionada, temos também algumas áreas completamente queimadas. Tendo em vista que estão perto de lugares onde a contaminação se iniciou, isso pode ser a prova de que o governo não só tentou conter o surto, mas também tentou apagar todos os indícios e rastros da origem do vírus. Habitantes locais falam sobre colunas de fumaça ao norte, caminhões incinerando corpos, civis barrados em pontos de controle e por aí vai. As ordens eram claras: ninguém entra e ninguém sai. Spiffos é uma franquia de fast food do universo de Project Zomboid. Espalhados por todo o condado, seus restaurantes aparecem em quase todas as cidades do jogo. Mas há teorias que sugerem que o Spiffo era mais do que só uma lanchonete. De propriedade da Spiffo Corporation, tem-se a teoria de que a rede de fast foods era usada para testes biológicos secretos, controle populacional ou disseminação de agentes virais antes do surto. Há também outra teoria mais obscura, onde se diz que o mascote Spiffo, o guaxinim, é descrito como uma entidade que sempre está vigiando você, sempre presente em propagandas, pôsteres e pelúcias. O carro-chefe dessa rede são os hambúrgueres. Esses mesmos hambúrgueres foram causa de um surto de bactéria carnívora 3 anos antes do evento Nox. Vale citar que em algumas propagandas temos a frase "o molho que ninguém sabe como é feito", dando margem a especulações sobre a preparação dos alimentos feitos por eles. Por conta desse e outros acontecimentos, a Spiffo Corporation virou alvo das grandes conspirações sobre a causa do surto. Porém, todas as informações que temos sobre esse assunto são intencionalmente vagas e não confirmadas. Mas eu não confio muito no guaxinim laranja maldito não. E você que preza pela sua vida, também não deveria. Na minha opinião,
isso tudo pode ser apenas um desvio de atenção, já que em paralelo, testes militares ocorriam em cidades do interior de Knox Country, como em Rosewood. Mas é de se pensar, e se talvez o surto não tenha começado com um acidente, mas sim tenha começado com um lanche grátis? Essa dentre todas é a teoria mais viajada e com menos evidências dentro do game. Ela consiste em atribuir a culpa para toda a catástrofe que aconteceu ao mundo à ira divina, como uma forma de resetar a humanidade, com base na seleção natural. E também ligam a teoria da Espifo sendo uma figura maléfica na história do jogo, responsável pela descrição inicial que vemos. This is how you die. Traduzindo, é assim que você morreu, o que dá um peso existencial à experiência. É mencionado em algumas transmissões de rádio que o mundo está pagando por seus pecados. Como uma transmissão de rádio AM cita nos primeiros dias de surto, a voz de Deus silenciou os mentirosos. Os mortos são os mensageiros agora. Essa linha de diálogo alimentou interpretações de que os zumbis seriam instrumentos da punição celestial, ou almas que voltaram para cobrar as dívidas dos vivos. Há igrejas em quase todas as cidades do jogo, mas é curioso que nenhuma delas mostra sinais de resistência organizada. Tendo em vista que algumas possuem porões trancados, os rumores da comunidade especulam que algumas igrejas teriam abrigado rituais proibidos para tentar deter o avanço do vírus Nox durante o período do surto, ou pior, invocá-lo. Em um mundo onde mortos caminham e os vivos perdem a razão, não é preciso fogo ou enxofre para entender que o inferno é uma terra sem absolvição. Essa teoria sustenta que a fé humana foi testada e falhou. Se o vírus foi biológico ou não, pouco importa. O verdadeiro apocalipse, segundo essa crença, foi o silêncio de Deus diante do clamor dos homens. Por fim, uma das teorias mais viajadas, mas que também tem seu pé de sentido, é a de que o vírus pode ter vindo de fora da Terra, de algum meteoro que atingiu nosso planeta ou alguma contaminação atmosférica, se tratando da variante aérea do vírus. Um ponto que alimenta fortemente essa teoria é a própria rádio LBMW, que no início do apocalipse transmite programas normais, com entrevistas e notícias. Porém, após um certo tempo ter passado no jogo, ela começa a transmitir sons sem sentido, ruídos distorcidos e até mesmo transmissões fora do padrão. É possível observar a frase "They are listening", além de que, nas primeiras semanas, tanto antes quanto no início do surto, houveram situações estranhas, onde foi dito em jornais e em outras mídias que a conexão telefônica e de internet foi rompida, deixando a população sem esses serviços por diversos dias. Também houve relatos de anomalias atmosféricas ocorrendo na região do condado, padrões climáticos estáticos, como se uma bolha invisível pairasse a área, ou mesmo uma luz incomum avistada nos céus sobre as florestas ao sul da cidade de Muldraugh. A falta de explicação científica plausível ou provas de teorias mencionadas anteriormente se dão à decisão da Indystone em nunca revelar oficialmente a origem do vírus, pois o objetivo, de acordo com eles, é colocar o jogador no durante e não explicar o antes. Enquanto governos negavam, cientistas agonizavam e morriam silenciosamente. Cidades inteiras caíam como folhas secas ao vento, e ninguém ousava perguntar o que a Terra sentia diante de tudo isso.
O vírus Nox, devastador, voraz e incontrolável, foi atribuído a armas biológicas, acidentes de laboratório ou mesmo terrorismo. Mas uma teoria sussurrada entre alguns sobreviventes mais antigos, geralmente aqueles que observavam o mundo além dos muros de concreto e trânsitos intermináveis das cidades, diziam algo diferente. A Terra não foi vítima do surto, ela foi o vetor. A natureza não apenas canalizou o vírus, ela o criou ou amplificou como resposta a um desequilíbrio causado pelo ser humano. O surto foi uma forma de purificação, uma febre planetária contra a infecção chamada civilização. Cães enlouquecendo após beber água de riachos perto da zona de exclusão, plantas crescendo fora de controle, invadindo cercas, abrindo rachaduras em estradas, agricultores relatando um solo estéril, que em seguida davam frutos apodrecidos e infestados de larvas, isso mesmo sem sementes. Faz sentido citar também que uma vertente dessa teoria aponta que o vírus não tenha surgido de um laboratório, mas sim de uma mutação microbiana nas águas subterrâneas, em uma região do condado de Knox, onde experimentos químicos antigos foram enterrados. A terra contaminada foi absorvendo os resíduos por anos, até que se tornou viva o bastante para contra-atacar os danos que nós, os humanos, fizemos a ela. Sobre os cães, possuímos relatos em alguns jornais sobre ataques violentos feitos por cães que mordiam sem motivo, o que deixou a população em um estado preocupante. As autoridades pareceram agir rapidamente, com bloqueios em fazendas, abate em massa e quarentenas nos abrigos de animais. Mas algo continuava errado. Teóricos afirmam que o governo, em colaboração com laboratórios privados em Knox, utilizou cães como vetores de testes para um novo tipo de tratamento neurológico, ou alguma vacina experimental. Talvez algo voltado ao controle da raiva, à longevidade animal ou até mesmo à manipulação de comportamento. Mas o composto teve uma mutação, liberado intencionalmente, se espalhando rapidamente. O que começou como uma alteração canina cruzou a barreira das espécies e encontrou nos humanos um hospedeiro perfeito. É de se notar que não há cães no mundo de Project Zomboid atualmente, sem latidos, sem mesmo corpos por aí. Talvez porque eles foram os primeiros a cair, ou talvez porque eles ainda estejam observando do outro lado da cerca. Para mim, essa teoria me parece mais uma cortina de fumaça, uma desculpa conveniente, enquanto algo mais profundo e incontrolável escapava de controle. Em muitas histórias de apocalipse zumbi, é fácil culpar uma doença que acaba com a civilização de forma catastrófica. Isso pois é um gatilho, o inimigo claro. Mas na verdade, a coisa é muito mais profunda do que podemos imaginar. O vírus é apenas o catalisador, uma faísca em um terreno já encharcado de gasolina. O verdadeiro apocalipse não nasce da infecção, mas sim da reação humana. Quando o primeiro surto se iniciou, não foram apenas corpos que caíram no chão, mas também a confiança, a ordem e bom senso de comunidade. As instituições governamentais ruíram, não por serem frágeis, mas porque as pessoas ficaram com medo, desesperadas e abandonaram umas às outras. Supermercados, farmácias, lojas de arma foram saqueadas em questões de horas. Vizinhos que antes eram vistos como amigos, agora se tornam preocupação. Recursos são acumulados, não por necessidade, mas por egoísmo. E aqueles com poder, militares, políticos e outras autoridades, escolheram salvar a si mesmos. O vírus apenas revela o que já esteve lá, escondido sob a superfície. Em vez de unir forças para sobreviver, os humanos muitas vezes se isolam. Nesse novo mundo, o zumbi é previsível. Sabemos que ele pode te morder e te devorar. Mas e um ser humano?
Esse pode te enganar, manipular ou te atacar desprevenido. O perigo real nunca vem apenas dos mortos, mas também dos vivos, que escolhem a barbárie quando a civilização falha. No fim, o apocalipse zumbi é só um espelho. O vírus mostra quem realmente somos, e o que vemos muitas vezes é mais assustador que um zumbi faminto. A origem do vírus em Project Zomboid permanece ambígua, um mistério cuidadosamente mantido pelos desenvolvedores. O jogo não se preocupa em explicar como tudo aconteceu, mas sim em mostrar o que realmente acontece depois. Várias teorias foram desenvolvidas com base em pistas sutis em rádio, TV e cenários misteriosos espalhados por toda Nox Country. O que podemos ter certeza sobre o vírus é que sabemos que ele é um vírus 100% letal e transmissão por mordida e sangue é garantido. O seu início foi na área de Nox e o governo declarou quarentena militar. Os meios de comunicação são censurados ou desligados conforme o surto avança. E por fim, o jogo sempre reforça: é assim que você morreu. O foco não é a origem, mas sim a queda. Na minha opinião, o verdadeiro propósito de todo esse mistério é colocar o jogador na incerteza, assim como os sobreviventes do apocalipse. Em um mundo em colapso, pouco importa de onde o vírus veio. O que realmente importa é como você vai sobreviver a ele. Hoje, os zumbis caminham onde os cientistas tentaram controlar o impossível. As frequências estão mudas, mas de tempos em tempos, um rádio esquecido chia ao entardecer, sussurrando memórias de um experimento que nunca deveria ter sido iniciado. Que longa seja a sua sobrevivência e rápida a sua morte.